Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, com a presença do nosso vereador Idenir Sequim, o nosso, não vou chamar mais de Bolsonaro dos Pampas, eu posso continuar chamando. Não, você decepcionou. Não, mas não é mais, até porque eu nunca fui. Nunca foi? Nunca fui. Doutor Luiz Pereira Limão. Até porque eu nunca fui. Nosso grande cirurgião. Melhor. Grande cirurgião, melhor? Isso é verdade, né? Mas ultradireita, podemos dizer? Ah, sim. Eu sou ultradireita e ultradireito. É por isso que eu sou da direita. Lá na direita, Cassia Carpes, nosso eterno deputado, zagueirão. Agora está com a Marina Silva. Não, eu sou filiado ao PP desde 12 de dezembro. E fiquei muito contente. O PP com 6 votos. Com 6 votos. Maior votação do Rio Grande do Sul, o PP. O PP do Rio Grande do Sul, foi muito bem. Parabéns ao Celso Bernardo. Ao Jerônimo Guerri. Parabéns ao Jerônimo Guerri. Mas começou aqui com o Celso. Não é só os 6 daqui que o Jerônimo conseguiu, ele conseguiu de vários 38. PPs do Brasil inteiro. Decidiu a eleição. Adelicel e recebendo nosso deputado gaúcho do Mato Grosso, deputado federal. Do Sul. Exatamente. Sim, então vai me dizer que você é do Norte. Aí é loucura. O que nós aceitamos ainda é o Sul. Tá certo, eu sou do Sul. Também sou do Sul. É que o Rio Grande do Sul é exportador, exporta deputados. Com grande atuação na Câmara Federal. Conseguiu uma vitória importante no conceito de grande parte da população brasileira. Então, fostes um vitorioso nos teus conceitos do que tu defendias, né? Sim. Então foi... Tu ainda está cansado, a gente vê que teus olhos estão vermelhos, né? Nós passamos 2 noites em claro lá dentro desse... Eu passei de sexta para sábado e sábado para domingo. E do Jaburu para o Congresso do Jaburu, que loucura! Foi o carro mais entrou no Jaburu, foi no deputado. E agora nós vamos anunciar que este debate está prometendo e prometendo muito. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. CREA-RS, em foco. O Conselho de Engenharia, estou lá ou estou aqui? Estou aqui. Então vamos ficar aqui. O Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, entidade que representa os engenheiros e demais profissionais da área tecnológica, manifesta apoio e encaminhamento em caráter de urgência das leis estruturantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento à Emenda Constitucional 67, a Assembleia Legislativa, por compreender que o Corpo de Bombeiros deve ser desvinculado da Brigada Militar, está tomando esta iniciativa. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. E agora, nós vamos à boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o nosso CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. A casa na Vila Matilde, em São Paulo, escalada para o pavilhão brasileiro da próxima Bienal de Arquitetura de Veneza, acaba de ser premiada pela Bienal, que é uma feira ibero-americana de arquitetura e urbanismo, famosa por sua funcionalidade pelo uso de técnicas simples de construção e um visual de forte impacto. A casa da diarista Dalva Borges se tornou um exemplo de excelência na construção de moradias de baixo custos em terrenos complicados. O projeto ocupa o pavilhão brasileiro ao lado de outros 14, em grande parte obras de habitação social. Esta foi a mensagem para o nosso CAU-RS. E agora vamos à nossa Unicred. A Unicred que está aí com o aplicativo Unicred Mobile. Com ele no seu celular, dá para consultar saldos, extratos, lançamentos, realizar transferências e várias outras operações financeiras sempre que você quiser. Acesse unicred.com.br, Unicred Mobile, e baixe já o seu. Está disponível para iOS e para Android. Verifique ainda a possibilidade de associação na Unicred da sua região. Unicred, mais valor para você. E vamos agora ao quadro saúde, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis.
membro da Academia Brasileira de Medicina, vice da Academia Rio-Grandense de Medicina e sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, Dr. Gilberto Schwartzman. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. Não fumar é a melhor estratégia para evitar o câncer de pulmão. Mas quando o câncer de pulmão é diagnosticado, deve ser feita uma avaliação cuidadosa do paciente para ver se o caso é próprio para cirurgia ou para outras formas de tratamento. A indicação da melhor forma de tratamento deve ser feita por médicos que conheçam profundamente a doença. Essa é a única maneira de evitar cirurgias desnecessárias, atrasos no tratamento e mesmo tratamentos inadequados ou com efeitos colaterais incompatíveis com a situação do paciente. O paciente com câncer de pulmão pode ter ao mesmo tempo outras doenças causadas pelo cigarro, como problemas de coração e dos pulmões. Portanto, a escolha da melhor forma de tratamento requer muita experiência e conhecimento. Procure um oncologista. Doutor Carlos Marum, nosso deputado federal, está aí com áreas de vitória, cansado, mas vitorioso, né? A gente acompanhou a tua luta. Tu foi um dos caras com mais visibilidade na televisão, sem ser papagaio de pirata. Essa é a grande verdade. Eu quero te parabenizar por isso. Porque tivemos gaúchos aí que, pelo amor de Deus, 4 horas atrás... Os que estão com os pés inchados até agora. Mas que coisa, como é que resiste? Tanto, De pé, 4 horas. Não, mas fizeram alongamento para burro, olha. Não, tipo, deputados parlamentares, tipo, não, tem que ter, não foi ninguém de casa que sai daí, não faz o papel de ridículo. Bom, enfim, mas está aí. Passada essa fase, aguardamos a outra, um momento de serenidade, né? Nós queremos até, estamos fazendo quase que hoje um chamamento à serenidade. O jogo já está jogado, isso tem que ficar muito claro. Esse é um processo irreversível. A vitória consistente que a tese do impeachment obteve na Câmara, ela não vai ser revertida no Senado. Por isso nós hoje estamos até buscando um gesto de grandeza da presidente Dilma Rousseff. Eu sei que isso não agrada nem o amigo que está ao meu lado, a quem eu respeito, nem a... Eu estou comentando antes de iniciar o programa dele, respeitado por todos, independente de partido. Positivo. Mas nós hoje entendemos que o que pode acontecer de melhor para o país, e é necessário ao país, seria a própria renúncia da presidente Dilma a partir de tudo isso que aconteceu. Eu sei que você está começando o debate, mas eu já estou colocando aqui na mesa essa situação. Eu queria uma avaliação do Adeli, ele como petista, até perguntei antes, Adeli, tu não está triste, aborrecido, descontente com o teu partido, vai abandonar o barco agora, vai trocar de partido? Que rumos, Adeli, vai seguir? Qual a tua avaliação e o que tu pretende desse futuro de um PT que foi literalmente arruinado pelo Congresso Nacional? Bom, eu sou fundador do PT. Não sou eu que vou abandonar Mas o Hélio Bicudo também é. Mas o Hélio Bicudo, eu prefiro outro dia debater algumas figuras e os seus comportamentos, independentemente do que cada um acha deles. Mas é o seguinte, eu sou fundador do PT. Eu sou talvez um dos caras do PT do Rio Grande do Sul que mais filiações fez de pessoas ao partido e que mais diretórios municipais construiu ao longo de sua história. Não sou deputado federal, nem quero sê-lo, nem estadual. Eu sou municipalista, gosto desse negócio da Câmara de Vereadores, Prefeitura, Secretaria, ou seja, fazer as coisas aqui. Eu não posso abandonar o PT. Quem abandonou o PT não fui eu, foram outros. Pessoas que erraram, pessoas que cometeram crimes, pessoas que foram para outros partidos assim que tiveram um problema. Nós já fizemos o impossível, tem que fazer de novo. Nós temos uma história. Mas o que tu acha que esse impeachment da presidente Dilma se deve a ela própria, ao seu comportamento ou ao PT? São um conjunto de problemas que houve. A história não termina com a entrada ou a saída de um presidente da República. Nós somos um sistema presidencialista, com suas complexidades. Então, a história não vai terminar com a decisão do Congresso. A posição do Marum é uma posição respeitável, porque é difícil reverter essa situação no Senado, talvez mais difícil que na própria Câmara. No entanto... Não reverte mais. Não, acho difícil. Olha aqui, o impeachment é páreo corrido desde que ela resolveu enfrentar Eduardo Cunha. Por isso que eu também acho equivocado, dentro do PT, inclusive na sexta-feira surgiram opiniões de eleições diretas, novas eleições, não sei o que lá.
Primeiro, o seguinte, tem um jogo em curso, um jogo político, um jogo institucional. Nós temos que respeitar, apesar de divergir profundamente, tem que respeitar a decisão que vai haver. A partir daí, nós temos que ver o que é possível fazer em termos constitucionais, porque a primeira coisa é respeitar a Constituição. Eu critico muitas coisas que foram feitas por desrespeitar a Constituição. Eu não te falei ontem. Eu agora estou estudando Direito, então estou me achando um pouquinho mais do que antes. Então, eu estou vendo algumas coisas que são erros, equívocos que estão sendo cometidos. Agora, Paulo Sérgio, E do teu lado tens um advogado. tu tens uma legião de ouvintes. Eu estava em Pelotas, está no programa do Paulo Sérgio, não sei o quê, na rua. Tá? Então, eu quero dizer para o povo do Rio Grande do Sul, especialmente o pessoal de Porto Alegre, tá? Eu não posso ser do PT. Eu sou um petista que fiz o PT. Tá? Se tem problemas, outros já tiveram problemas tão graves ou mais graves. Nós vamos consertar o que tem que ser consertado. Eu tenho uma trajetória do qual eu não posso me desvincular. Não posso. O homem que deixou uma mulher eu seguir outra. Deixou a Marina Silva e segue agora na Ana Amélia. Sou fã da Ana Amélia. Fui vice dela e continuo sendo fã. Mas eu quero dizer que na Câmara, deputado Marão, eu fui colega desse amigo aqui. Os partidos nunca foram empecilho de nós conversarmos e termos ideias. Eu respeitava muito, é um dos vereadores mais respeitados do PT. Portanto, mais do que nunca, o cidadão tem que olhar para as pessoas. Os partidos, infelizmente, estão com sérios problemas, e quase todos iguais. Mas eu não posso perder a oportunidade, deputado Marum, nosso conterrâneo, quando que o Cunha vai ser cassado? Porque nós, gaúchos, não nos bastamos a dizer... Eu vi que bateu a mãozinha aqui. Nós não queremos só a saída, como está acontecendo, da Dilma. Nós queremos do Cunha, do Renan, e quem sabe o Michel Temer, se ele é inteligente, ele convoca uma eleição, não para esse ano, para o ano que vem, e ele diz para a nação, nem eu sou candidato, sou magistrado, vou magistrar a eleição no ano que vem. Nós precisamos limpar, deputado. Não adianta ficar naquela euforia lá, que a coisa vai em seguida, vai ter outro problema mais adiante. Como encarar essa realidade? Pô, não é o PT que está te enfrentando aqui. É o PT. Não, mas é a sociedade. A sociedade quer a saída do Cunha, quer do Renan, quer de todo mundo. Eu diria o seguinte, quando eles vão ser cassados, eu não sei. Eu só sei que o julgamento da vantagem devida tem que acontecer no STF. É no Supremo Tribunal Federal. Não é correndo dentro da casa. Vão ser julgados, já estão lá. Sim, até porque na comissão de ética ele já está com maioria. E lá o que vai ser julgado é o fato dele ter ou não mentido ou omitido perante a CPI da Petrobras. Vão ser julgados o Cunha, o Renan, o presidente do seu partido, Ciro Nogueira, vai ser julgado. O presidente do seu partido, vários deputados. Tem que ser julgado. Vários deputados do seu partido, vários, que até agora é um equívoco. Sim. O partido que mais tem deputados envolvidos no Petrolão. Um equívoco. Porque foi o PP que mandou no Petrolão, não. Por que o PP é o que tem mais partido? Porque, é aí que eu digo, o seu, como é que é o nome dele que eu até esqueci, o seu Janot, numa tentativa de proteção ao PT, começou a acusar todo mundo, os outros partidos vão acusar o petista. Olha a atitude que o PP foi a grande surpresa positiva do processo do impeachment. Foi o PP. Atitude digna. Graças a Jerônimo Guerri. O Jerônimo encabeçou. Quando ele me disse, passou com uma listinha por mim, já tô com. Ele passou lá, já Ele mandava toda hora. Já estou com a lista. A diferença foi 25. O PP entrou com 38. Exatamente. Não, mas não, e não só nos votos. Na atitude sempre de dignidade. Exatamente. Que lutava contra o seu presidente. Que lutava contra o seu presidente. Exatamente. Saiu do partido, saiu no outro dia, pá. E quase que o Gilberto sai do PP, hein? O Gilberto Ock entrega o cargo. Gilberto Ock entrega o cargo de ministro. Nós lá com o nosso ministro, nós dá tiro neles. Eu cheguei a ameaçar que ia parar. Não ia parar, mas, olha, eu vou ir com um cara de som para frente do ministério de vocês, pedir a saída de vocês. Os meus ministros, do PMDB. O de vocês, menos dele. Foi numa noite, no outro dia de manhã saiu o Gilberto Ock. O Dudu da Fonte fez uma articulação traindo o partido, indicou um outro. Fez uma lambança. E indicou um outro para substituir o Gilberto Ock. O cara foi convidado, recebeu uma pressão tão grande do partido, foi convidado, mandou uma carta agradecendo. Quer dizer, então, nós temos que ter essa visão. Lá... Sim, mas deputado, não me permita. O senhor não respondeu ainda, mas acho que vai responder. Eu não sei. O amigo acha que o Cunha ficando na presidência eu acho só o seguinte, é útil para o Brasil? Não, é útil hoje.
É. Hoje eu tenho a mais absoluta certeza. Só por causa do impeachment? Não é só por causa do impeachment. Por causa do impeachment. Que é o que existe Não, depois. teve vai continuar depois na Cristiane presidência? Brasil. Vai continuar na Cristiane presidência? Brasil Isso esteve que- aqui a semana passada. Sim. E ela disse, o meu pai disse que ele é o bandido preferido, ela disse, foi o melhor presidente que a Câmara Foi o melhor que a Câmara já teve. teve. Embora sendo bandido. Eu não vou dizer que ele é bandido, eu vou dizer Não, que ele ela tem, disse, né? que O tem pai que, dela que disse. ele até pode ser um bandido. Se chegar no STF for provado o que você coloca contra ele, eu vou lhe dizer, com as acusações que cabem em direção ao Ciro Nogueira, que é o presidente do seu partido, Mas ele- cabe ele ser imediatamente afastado, sem ter o direito de se defender? Como é que o senhor permanece... Ele é o presidente do maior legislativo que tem no Brasil. Mas Ele não pode tem ser diferença vice-presidente. dele, do Zé Otávio, Ele pode... do Nogueira. É verdade, é verdade, Não, Cassiano. mas ele é a diferença de presidente. caçar um Ele Eu digo o poderia, seguinte, ele poderia sair da presidência para dar mais A tranquilidade ao parlamento. defesa, mas não, sair da presidência não é da tranquilidade do parlamento e daria tranquilidade ao governo. A saída dele hoje Só vou dizer uma daria coisa. tranquilidade ao parlamento e ao governo, Se o Cassiano. Eduardo Cunha não tivesse... Essa é a O que verdade. está dizendo é que nós estamos num beco sem saída. Pode ser, não. Eduardo Ele Cunha, fica lá. deixa eu fazer Ele uma fica lá até observação. terminar. No dia que a dona Dilma saiu, não tem mais, já saiu da Alvorada, já está lá em Porto Alegre andando de bicicleta, na Redenção. Não vai. Aí eu vou Na redenção pensar... não anda. Na redenção ela não vai andar, ela vai andar na periferia. Parcão, no Parcão. Ah, não, no Parcão ela não vai aparecer. Aparecer. Porque é uma ameaça. Não, só porque ela vai ser vaiada. Qual é o problema de ela andar Ela vai daí? ser vaiada, não Ela resiste. não pode andar no não Parcão. resiste. E o direito de ir e vir? Resistiria E um o direito político. de ir e vir? Não, vaiada Ela- nunca significa nada. Eu acho Ué, que- ela Então- foi vaiada quando inaugurou a Copa. Vaiada. Não foi agredida. Quem foi vaiada foi a vaiada. presidente. É a presidente, a gestão que ela faz, desastrosa. Quando ela veio para Porto Alegre sem O cargo Eduardo nenhum, Cunha, só vou dizer uma Eu coisa até para acho vocês que do Eduardo quando- Cunha. O Eduardo Cunha é um líder, ele conhece Regimento, Constituição, tudo. Ele é um excelente comandante. Agora, ele carrega esses problemas de honestidade que ele seria frouxo candidato à presidência da República. Mas seria presidente da República se não tivesse essas demandas. E Eu isso sei que prejudica o parlamento e o Brasil. nós tivemos vários baluartes da honestidade que não conseguiram fazer nada sem perguntar para o governo o que deviam fazer. A principal coisa que o parlamento tem que ter é independência. Isso é verdade. Independência, o parlamento tem que ser independente. E ele conquistou. E ele fez isso pela primeira vez em mais de 20 anos. Eu notei que... Quer ver uma coisa que levou muita revolta contra o Eduardo Cunha? A questão dos conselhos populares, já que nós estamos falando de política. Quem foi que derrotou o decreto da presidente que estabelecia em cada ministério um conselho popular ao qual o ministro deveria se reportar? Conselho Bolivariano. Bolivariano, é a importação do Peraí, vocês bolivariano do falam Brasil. esse negócio bolivariano. Vamos falar claramente. Deletam isso. Vocês estão quê? indo pelo. Não, vocês deletam, vão pelo senso comum, porque Simão Bolívar não foi nada disso. Simão Bolívar não foi nada disso. Vocês estão confundindo. Não, vocês estão confundindo com chavismo e outras coisas diferentes. Quem usou esse Leiam, termo foi o leiam. Chaves. Ele. Foi o Chaves. Não, o Simão Bolívar era um democrata. Era um Exatamente. democrata, mas só que é o Chaves. Para mentir democracia, assim como o PT chegou lá mentindo a democracia. Então, mentindo. vamos resgatar Nunca foi a democrata. figura ímpar. Não. O sujeito libertou 4 países. Não. Mas não tem discussão, Simão Bolívar. Ah, mas então, deletam essa linguagem aí. Mas quem É o criou? apelido do governo do Chaves, Mas da Bolívia, vamos a dessa um tema turma que o toda Marum do Correia. colocou aqui. Deixa eu falar só um minuto. Eu acho que o grande problema da presidenta Dilma é a dificuldade do debate com o Congresso Nacional. Eu não vou fazer o debate, o que eu acho, deixo de achar sobre o Cunha, outro que vocês já colocaram aqui. Eu também quero fazer minhas autocríticas que o PT tem que fazer do seu governo. Ela tem uma dificuldade de dialogar com o Congresso Nacional. Tu pode ter a visão mais pessimista, Aliás, de dialogar com mais qualquer pessoa. crítica, mas tem que dialogar. O PT governou a cidade aqui, tu lembra? A gente tinha sempre minoria, nós conseguimos dialogar com todo mundo. Eu entrei na Câmara nem tanto, né? como governista. Nem tanto. Não, mas... Prova está que depois de 16 Não, anos, mas nem tudo segundo bem, turno vai mas mais. fomos 16 anos governo, isso é bastante esgotou. tempo. Tem um esgotamento, a gente está vendo que tem esgotamento dos governos depois de um certo regime, tempo. o governo, muito tempo esgota. Isso é verdade. Olha o que diz aqui a Isabel Viana. Quanta hipocrisia destes machistas, fascistas. Todo mundo sabe que a Dilma, desde quando assumiu, foi boicotada por todo o Congresso.
mídia, empresários, todos que têm um neurônio sabem disso. E ainda dizem que ela é incompetente. Não deixaram ela governar porque não se conformam com mais uma derrota e ainda por uma mulher, perderam por uma mulher. Querem acabar com as investigações porque se o Temer assumir, é certo que todas as investigações vão virar em pizza. Outra coisa, porque neste programa não convido petista, mas Adelino, tu não é mais petista. Olha aqui, não. Isabel, tu já está achando que o Adelino é mais petista? Só para dizer Não. Só para dizer Não, aí nem vou ler. Uma palavra de cada um. Não, Paulo Sérgio, mas é outro Mas uma coisa, quem quer acabar com a Lava Jato é o Lula, Isabel. Ele é que reuniu a população e fez comício contra a Lava Jato. Ninguém mais. Passa pros outros. E quem não deixou a Dilma governar foi o Lula, que boicotou ela desde o primeiro dia, porque ele se achava o presidente. Não, claro que E na realidade, de fato, é. Porque quem foi se hospedar num hotel do lado da Dilma, porque a Dilma Mas que bobagem. não mandava nada, foi o Lula. Que bom, impotente. Ninguém queria mais falar com o Lula, rapaz. Ninguém queria. O depois Lula agora, virou um pária. Depois daquelas ligações todas, ele conseguiu se comprometer das mulheres petistas ao Supremo, passando pelo Superior Tribunal de Justiça. Se comprometeu. Ele arrumou rolo com todo mundo. Com todo mundo. Com as mulheres do PT. Eu não sei como é que conseguiram ainda defender a Dilma o não Lula. caiu agora. Ela caiu bem antes com o procedimento do PT em dividir a sociedade. Isso começou bem antes. Mas começou, olha aqui, o Não, PT. nós somos também Olha aqui, responsáveis olha, por vamos tudo lá, isso. vamos lá. O Nardes, Vamos quanto devagar. tempo levou para assumir o Tribunal de Contas da União? O PT não queria deixar ele assumir. Foi um rolo para ele assumir por causa de denúncia, não sei o quê. Aí já carrega um ódio com ele. Aí vem enfrentamento contra o Cunha. Vem a falta de diálogo no Congresso Nacional. Pô, como diz o Adeli, tem que ter senso político. É o que disse o Lula te perguntando uma vez, mas vem cá, o Lula se relaciona com o Sarney, com o Jader Barbalho, com o Amazonino Mendes, com o Collor, com não sei o que. Mas vem cá, foi isso que o povo elegeu, quer que eu dialogue com quem? Só que a Dilma se recusou a dialogar com o Congresso. Ela Não, dialogou tem em uma momento questão algum. de verdade no que Isabel colocou. Não, uma série de coisas, não é Paulo, isso aí. Paulo, Não, tem- pode não achar que é, Paulo, que é isso aí, mas mas é isso também. Paulo, Tem algumas contradições elementos aí. de O Lula verdade no entrou e que foi a... pior. Tem alguns Mas, elementos. mas ele não conseguiu dialogar. Ninguém quer mais conversar com ele. Paulo Sérgio, tem alguns elementos que a Isabel levanta que tem que ser refletido. Que esse país é um país machista, que não tolera muitas vezes o papel das mulheres. Nós O Lula temos principalmente, visto. né? Nós temos visto. O machismo tem impregnado na sociedade brasileira. Aqui no Rio Que Grande o do Sul Lula você disse para as sabe. mulheres do PT. O doutor aqui convenhamos. sabe como é que a formação do Rio Grande do Sul, entendeu? Ela é machista ou não é machista? Nós exportamos, inclusive, isso lá para o resto do país, entende? Que se acham superior, porque aqui abaixo do Mampituba, entendeu? A gente se acha acima da média, né? Não é assim. Eu conheço o teu Nós temos uma estado. mulher presidente da Assembleia, tivemos uma mulher governadora, Perseguida pelo PT. tivemos... Perseguida pelo PT. Pô, nós somos Pelo amor, culpados de foi. tudo. Tá falando aqui que foi político. Queria um impeachment Quer dela. saber? É de tudo. Não, isso também não dá, né? Mas Só foi. são incompetentes. mas Tá são- falando aqui quem votava A Rejane, Mas é tudo. a Rejane do CEPES arrumou a maior briga. Antes não É era. tudo. Antes não era. É tudo. Não, porque quando a Poderia. Rejane Não do tinha. CEPES vai lá, Deixa eu te quando fazer- a Rejane do CEPES vai lá, eu bati contra. Eu acho que não é assim que se faz oposição. E ele é de quem? Não, mas ela não Olha é do a partida. PT, graças a Deus. Pessoal, Só deixa eu fazer um E comunicado. jogou bem, aliás, o Eu falei pessoal ainda. foi um parceiro do PT. Então nessa- deixa o doutor Luiz Pereira falar, que ele não falou. A eu sempre dialogo ultradireita tem com voz. ele. Em primeiro lugar, eu quero te fazer um elogio. Eu sempre Né? dialogo com ele. Eu quero te fazer um elogio. Em primeiro lugar, foi o PT que lhe abandonou. Essa é a verdade. Algumas O PT lhe abandonou, um homem direito que trabalha Ele foi em prol muito da prejudicado população, pelo PT, E o o PT Adelino. nunca teve essa intenção. A intenção do PT é único exclusivo poder. O problema do PT chama-se e o problema do PT e do Brasil chama-se uma pessoa que não foi identificada assim com clareza, porque a oposição ainda tem medo dele, que é o senhor Luiz Inácio. Mas Luiz medo Inácio, do Luiz Inácio? Tem medo. Mas quem tem medo? Ainda tem medo. Só quem tá com o rabo Ainda preso. tem medo do seu poder. Esse aqui não tem medo. Não. Ele não tem medo. Não. Ele. Só quem Mas tem rabo preso. Não. Ainda tem medo. Ainda tem uma aura de poder. Se tiver delação Veja, premiada do Lula... o Luiz Inácio, por quando favor. colocou a Dilma em 2010 na Petrobras, ele colocou a Dilma lá de maneira proposital, para que ela não falasse e ficasse fechada em copas de tudo que acontecia na Petrobras. Quando ele a escolheu para presidente da República, foi uma escolha pessoal dele, não era uma pessoa que tinha uma Tarso carreira queria política ser o evidente. presidente. Mas não teria lá. Aí ele mas teria o risco da sombra. E o Lula nunca quis sombra.
Então, segundo o Neumann, o José Neumann, ele escolheu a Dilma porque a Dilma representava um poste e um cão. Essa foi a escolha. A novidade só havia um cão. Só com o poste na cabeça. O poste pela passividade do poste e o cão pela fidelidade do cão. E aí, ele continuou governando e fazendo o que quis e bem entendesse. Como ele não tem nível intelectual algum, Quer dizer que o PT não deixou uma mulher administrar. não, ele Atrapalhou a continua vida dela. administrando. Ele se coloca Aí- ao lado, com custos exorbitantes. Agora veio a conta, 800 e não sei quantos mil para ficar meia dúzia de dias num hotel. Pra nada. Bom, pior ainda, Pra né? nada. Indo e Perdeu pro vindo, às Tiririca. vezes ia dormir. Ele foi lá, passou às um- vezes ia dormir em São Paulo gogó e nele e voltava saiu. com o teu dinheiro, Cassiá. Ia dormir lá com o teu dinheiro, porque eu nunca vi tanta palestra dada para justificar aquilo. E o PT continua julgando que esse indivíduo é o máximo. Isso foi um prejuízo de 20, 30 anos para a moral do país. Para a moral. Hoje entra no HPS, o indivíduo dando tiro agora à tarde para resgatar um bandido. Mas onde é que nós estamos? Não é culpa do PT, entendeu? Nós temos um secretário que não anda por essas bandas. Não. Ensinou a assaltar a Ensinou farmácia, o PT não deixa matar o bandido, porque esse bandido não tinha que sair de lá. Não tinha que sair de lá. O senhor vai morrer na frente da população. O senhor vai morrer na frente da população. Nós temos um código penal no Brasil, mas quem às vezes passa por cima do código penal não somos nós. Não, né? Tem Adeli, o juízes que PT passam. inventou o direito alternativo. Não fomos nós que inventamos. Direito alternativo, quando há invasão de terra. Começou na Justiça Gaúcha. Não. Exatamente. Mas não foi. E por que na Justiça Gaúcha, quando invadem terra, teve um desembargador atual, aliás, esses dias escreveu aí a respeito desse assunto. Como invadiu terra, mas às vezes a gente tem que ver a coisa por um outro lado. Invadiu terra, primeiro não se ocupa, eles estão invadindo e não ocupando. Nós O tivemos PT um trocou o retrocesso. nome. O retrocesso o nome na de segurança invasão, passou por pública ocupação. começou quando o secretário disse que a pessoa com filho doente em casa poderia assaltar. Quem era o secretário de que partido? De que partido? Se tivesse fome, podia assaltar o supermercado. De que partido, Paulo O Sérgio? policial, para prender, tinha que primeiro se identificar. Olha, eu sou policial. Estou armado. De que partido? Mas de que partido? Não sei, responde. Eu sei, do PT. Quem era o do secretário? PT. Bisol. Mas qual é o para onde dizer? Nenhum. Bisol, estou dizendo. E aí Agora terminou a nós segurança pública. Porque é simples. O desembargador, o juiz da ele não tem que saber, ele é do judiciário, se tem lugar na cadeia ou não. E me perdoa, não tem lugar, não é problema meu. Empilha, tem lugar, matou, O empilhou. secretário, ou então o secretário de Segurança Bisol, ele é o quê de formação? Desembargador. Não. Não, mas não pode A falar. formação dele é Eu vejo aqui petista. duas coisas. Primeiro, alguém aqui, os senhores são porto-alegrenses como eu até fui do PDT, tive um Tinha conhecimento. uma recaída, um probleminha. Mas só quero colocar, alguém aqui apostaria 50 centavos, os senhores que conhecem hoje ainda a presidente Dilma, de que ela poderia ser presidente da República? Não. Ninguém. Ela foi. Ninguém. Você apostaria, você? Você apostaria? Você poderia apostar que o Olívio poderia ser, que até o Tarso Genro apostaria que a Dilma poderia ser. Sim, está falando Ninguém. no passado. Ninguém conhecendo. Ainda mais o dia Aí o que ela foi que demitida o da Lula Câmara. escolheu? Por isso. Escolheu porque ela era um poste que não lhe faria sombra. Claro. O Jacques Wagner fosse escolhido para ser o sucessor do Lula. Esse sucessor poderia crescer, um cara político. Mas... Aí chegava na hora do Lula querer voltar, esse Jacques Wagner poderia dizer, não, Lula, eu continuo. Esse medo ele não tinha em relação à Dilma. A Dilma foi escolhida para suceder o Lula pelos seus defeitos. Pensando o Lula que ela fosse um cachorro esse. Só que quando chegou no momento de devolver para o Lula, ela não quis devolver. Ela mordeu a canela do Lula. Cercada pelo Zé Eduardo, pelo Mercadante, um grupo que tinha alguma desavença com o Lula e se formou em torno dela, não aceitou. Isso é o que é verdadeiro. A escolha do Ministério Dilma, o segundo ministério, é problemático. Nem vou entrar nas discussões que eu tenho de diferença com a economia, etc e tal, porque eu achava que o Machado devia ter sido desde o início. Tá? Mas a questão do Mercadante, do Zé Eduardo, entende?
eu sou petista, entende? Eu sempre tive uma visão diferente do Zé Eduardo e sempre diferente do Mercadante. Não são da minha visão política. Acho que Mas nesse programa todo o Cardoso cresceu. Não, só o Cardoso no final. O Cardoso mas ele cresceu. errou Ele um monte fez de uma excelente vezes. defesa. Não, claro. Né? Foi elogiado, inclusive, pela oposição. E pode? Por quê? Porque... Pode? Ele fez. Não, ele pode fazer essa Porque ele tem defesa? informação. Não, não, estou perguntando se ele pode. Como advogado-geral da União, pode, ficou comprovado, Pode. foi liberado. Pode. A Adeli está confirmando aqui de que nós conhecemos no Rio Grande do Sul, o PT, tem diversas alas. Então tu está dizendo aí, confirmando aquilo que... Não, eu, por exemplo, acho que 10, desde o 15 alas início... não tem salvação. tudo bem. Mas acho que desde o início, se tivesse o Jacques Wagner, tivesse o Berlusconi e esse grupo ao lado dela, nós não teríamos cometido alguns erros que o Zé Eduardo e o Mercadante cometeram. O partido ia estar mais rico. Se tivesse o Jacques Wagner, Berlusconi, Palocci, o partido ia ter mais poder. Ele aí. está dizendo que o Lula Mais botou ela, mas não botou os assessores. Os assessores Ela botam botou ela e quis de volta, e ela não devolveu. Ali houve uma ruptura no PT, começou a faltar apoio político. Eu até acho que quem vazou Passadina foram petistas. O início dessa crise foi a tal de Passadina, com ela, o início. Com ela, né? Acelerou aí com a ela. assinatura dela. Quem vazou para mim foram petistas ligados ao Lula, que queriam inviabilizá-la para continuar a presidência. Porque assinou Passadina foi a dona Dilma. E ela disse o seguinte: não, eu assinei sem ler. Eu já fui, Pior ainda, fui né? 16 anos secretário. Você é secretário? Foi? Fui. Tem muita coisa que a gente assina sem ler, isso é verdade. Agora você não vai assinar a compra de uma refinaria. Aqui só que não foi Uma secretário, refinaria. fui eu e o Espera Lima. Você foi também executivo? Sim, foi. Então, a gente assina sem ler. Férias, né? Agora, não, peraí, isso aqui é a compra de uma refinaria por R$1 bilhão de reais lá nos Estados Unidos. Daqui que eu vou assinar sem ler. Quem é que vai acreditar nisso? E quem é que ia achar aquilo lá no meio daquela papelada para tirar bem um processo onde tinha a assinatura da Dilma? Foram petistas ligados ao Lula tentando boicotar a segunda candidatura da Dilma para que viesse para ele. Para que se vai até 2018, o Lula não se reelegia. Ele estava naquela situação, essa é a realidade. Ele precisava... Essa é a realidade, eu estou fazendo aqui. Não, mas não defenda, porque Não estou defendendo, eu estou dizendo... eu sei, não crise, defenda, eu digo não defenda, deputado. A atitude dela dá um pouco de inocência, não, ela é muito ciente, tanto ela quis botar o Jean Argelo agora de presidente do Tribunal de Contas, foi estar preso por ser furtador, por ser ladrão, então ele escolhe ladrões. Mas o que é isso? Ela sabe, ela pode, ela. Olha o que Mas o ela Carlos se coloca- Eduardo da Silva Pinto está dizendo aqui. meu tocar e teu, Carlos Eduardo e Pinto. Vamos lá. Vamos lá. Quando uma quadrilha de tráfico de drogas cai, uma outra assume no lugar. Talvez a diferença seja que a anterior, de uma ou outra, ajuda a comunidade a que pertence. E a que assume apenas pensa em si e nos seus integrantes. E não está nem para a comunidade. Qualquer semelhança com Brasília é mera coincidência. Quem não deve, não teme. Quem não teve, não teme, Boa, eu gostei da... Como é que é o nome dele? É o Carlos Eduardo da Silva Pinto. Eu quero dizer para o Carlos Eduardo que eu não entendo de quadrilha de traficante. Tu está insinuando que ele entende. Não, ele declarou. Bom, então não sei. Qual é o Tu e a Dilma, tu não sabe nada. Então, Eu não sei de quadrilha de Eu também não traficante. sabia que era assim, o Carlos Eduardo está informado mesmo. Jorge Welser, eleições gerais, tema levantado por algumas pessoas, notadamente vinculadas ao núcleo do poder central. Não depende de vontade de alguém nem de emenda constitucional. Precisa muito mais. Só com afastamento da presidente por impedimento, renúncia de decisão judicial, igualmente do vice por renúncia, procedimento de impedimento não cabe, ou por decisão judicial. Logo, emenda constitucional simplesmente não é possível, nem se falando em golpe. Jorge Lisboa Welser, que é lá de Erechim. Essa informação. Essa questão das novas eleições foi uma vigarice. Não, mas isso aí quem começou foi o Caiado. Não. Deixa eu O dizer. Caiado Pode preconizou ser. eleições Pode gerais. ser, mas é uma vigarice que está levando muita gente boa a acreditar nisso. Muita gente boa está acreditando O nisso. próprio Caiado, o cavalo branco dele, daquela eleição, já... Mas quem é que colocou isso no processo agora? Renan e o Jacques Wagner. Isso serviu só para uma coisa, para no momento em que se negociava, lá no Grand Tulip, tá? Se negociava a fuga, ou o voto, e a gente, não, mas eu fugi, ficava ruim. Então se criou essa ideia
das novas eleições para quem se vendeu ir lá e dizer que votava contra o impeachment porque era a favor de novas eleições. Então o cara ia lá, recebia meio ministério, recebia o dele, ia lá, olha, tem que sair todo mundo. E gente boa, gente decente está caindo nisso. Essa é a verdade. Ora, você acredita que há 5 dias do impeachment, Renan e Jacques Wagner podem lançar alguma ideia boa à população brasileira? Não. Lília Mansur, o Congresso Nacional está desacreditado. Para piorar, o quadro de votação de impeachment da presidente foi um fiasco digno de um espetáculo circense. Só faltou a distribuição farta de pão e mortadela. Nossos parlamentares são palhaços e caras de pau. Deveriam ter vergonha de ter nos dado uma lição de deseducação e incivilidade. Sabe que não é isso que eu estou notando? Eu sou, não me sinto um palhaço. Ela tem, não. Mas ela tem, não está generalizando, mas não é. Mas tem muita gente que eu queria trazer uma questão. Pessoal, vocês que estão fazendo um julgamento do Congresso, todo mundo julga. Eu acho que esse é o momento de afirmação da política. A baderna que aconteceu em Brasília, naquele tulipão, mala correndo para tudo que era lado, e 367 deputados se permaneceram firmes e recusaram proposta que talvez você, como é o nome dela? Lília Mansur. A Lília não recusasse. Será que tu recusava, Lília? 5 milhões no bolso e mais um ministério e tal, lá na tua casa entregue? Muito menos. Será que recusava? Então eu quero dizer isso. A população, olha bem, o que nós tivemos? Nós tivemos um grupo firme aqui, um grupo firme lá. Um grupo firme lá, porque tem petista que realmente, convicto, petistas e deputados que estiveram convictos ao lado do governo, e teve a turma que ficou de boquinha para cima, esperando ver o que pingava, né? Que nem os passarinhos com os biquinhos para cima. Deputado, esses biquinhos, é muito triste falar esses biquinhos foram 10%. Nós tínhamos ali o quadro era o seguinte, tinha os 50, 60 indecisos. Esses são 10% do Congresso. Amado quem dá mais. Atrás do quem dá mais. Deputado, será que é muito diferente na sociedade essa... É triste ouvir esse... O Congresso é um espelho da sociedade, mas é verdade. Eu sei, mas é verdade. É triste ouvir isso. Não vou vir aqui mentir, eu vi de Mato Grosso aqui para mentir. É triste ouvir... Tá, mas e na sociedade? Quanto por cento estaria com o biquinho para cima numa hora dessa? É triste ouvir isso. Lamentavelmente é triste. É verdade. Mas e na sociedade? Eu quero fazer essa reflexão. Deputado, o que deixou claro para a sociedade é que aqueles 513 deputados não iam na casa. Eles não conheciam nem o regimento da casa. A prova está que um deputado queria que o filho votasse. Aquilo é lamentável. Como é que entrou o filho? É vergonhoso. Como é que entrou o filho? Lamentavelmente foi uma imagem muito ruim do parlamento maior dessa nação, que é Deixa eu dizer, 513 deputados. A Câmara Federal não é uma casa de luminares. É um espelho do povo. Não estou dizendo. O cara fala mal, mas não é. A Câmara não é para estar gente lá que fala bem, o cara não precisa ter. É um espelho da sociedade. Não precisa ser presidente da República. Porque se nem para presidente da República. Se forem só eruditos, não vão estar representando o povo brasileiro. O problema não é falar mal. De 500. Mas tem que ter o problema não é falar mal. A Câmara não pode ser contra o plural. Ela não pode ser contra a concordância verbal. Quer dizer, só ver aquele indivíduo chamado, eu vou dizer o nome dele aqui, Dionilson Marcon, falar. Sim, mas pode. Ele tinha que sair de lá. O senhor não pode. Mas ele representa a parcela da sociedade. A parcela que ele representa são 100 mil votos que tem aqui, que são os votos do MST. E o MST é um bando de gente que nunca trabalhou. Seleto debatedores. Nunca trabalhou. O MST tem o direito de ter seus deputados. Adelar Freitas, seleto debatedores. Os atos praticados pela presidente estão em desacordo com a Constituição Federal, regulamentado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por que insistir que não há crime? E insistindo nessa pecha, não passa a ideia que a presidente não precisa cumprir as leis? Pergunto eu. Por que o Conselho da Caixa Federal alertou para os problemas? Por que a Caixa Federal entrou na Justiça para cobrar do governo federal ressarcimento dos valores pagos? Isso já não basta para provar os crimes? E por que foi demitido o presidente da Caixa? Por causa disso. E por que ela nomeou uma semana antes, nomeou para vice-diretor da Caixa o irmão, o marido, ela saiu daquela deputada federal do Rio Grande do Norte? Uma semana vai lá nomeia para vice-presidente da Casa. Quer dizer, isso é comprar de voto. Compra de voto descarada, presidente. Descarada, todo o Brasil sabe. E o pior é compra de voto com que dinheiro? Mas eu quero saber o seguinte, o Jaburu não negociou cargos? O Jaburu não.
Não negociou cargo. Não pode negociar, Não não pode negociou cargo. cargo. Eu participei de conversa. O Moreira Franco, então é mentiroso, né? Porque o Moreira Franco falou na televisão. Não, uma coisa... O Moreira Franco falou. Uma coisa é você dizer que vai querer o partido participando do governo. Eu escutei a Uma mesma... coisa é isso, agora não negociou. Eu estive em várias conversas com o presidente. Eu não estive lá, Tu vai mas... ser ministro, mano. Então o Moreira Franco é mentiroso. Se for convidado, eu Sou sei. brasileiro, tenho currículo, sou deputado, tenho um protagonismo. Se for convidado, eu sei. Não, eu só tenho, eu também não acredito, só que ele é ministro, vamos achar um ministério para ele. Não é assim. Tu tem que ter um ministério e ver quem tem a condição de ser ministro. Eu, por exemplo, teria a condição de ocupar o Ministério das Cidades. Se o Ministério das Cidades, na composição, for a ser ocupado pela Câmara, pela bancada do PMDB na Câmara, eu tenho certeza que eu seria indicado pela maior parte dos deputados federais. Isso é verdade. Agora, por exemplo, vai ser o ministro a bancada do PMDB na Câmara, vai ter o Ministério da Saúde. Não vou ser eu, vai ser o Osmar Terra. Estou dizendo para você. Agora, a saúde... Então é isso, depende do jogo político. Mas pode ser o José Serra, que não é médico. Aí se for o José Serra da saúde, aí pode ser cidades para a Câmara. Aí é isso, é a realidade. Emiliano Milani, 16 anos num livro secretário. com o título, tu que acompanhas o Adelicel, Mentir, Vitimizar e Acusar, quem é o autor? Agora me pegou. Pelo amor de Deus, olha no Google aí, cara. Isso agora ficou para você. Vou ler. Vamos ao ponto final, contagem regressiva de FDL, SPC e GIM. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo, qualidade comprovada. SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Para milhões de brasileiros, a conquista da casa própria é só o começo para muitas outras conquistas. O Minha Casa Minha Vida do governo federal já mudou a vida de milhões de brasileiros. Com o lançamento do Minha Casa Minha Vida 3, serão milhões de novas moradias em todo o Brasil até 2018. De casa nova, mais brasileiros poderão enxergar uma vida nova. Para o governo federal e para a Caixa, esta é a verdadeira mudança. Minha Casa Minha Vida. Mais que mudar de endereço, é mudar de vida. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, cada pergunta, o Gerson de Oliveira, é para outra, tipo, essa nem eu respondo. Tipo, como é que ele está no PT ainda, não sei. Bom, aqui nem, a pergunta é para o Adelir, mas vamos te livrar dessa, viu, Adelir? Vou te incluir fora dessa. Mas vamos lá, vamos homenagear o doutor José Marum, pai do deputado Carlos Marum. Parabéns. Parabéns. Saúde, felicidades, que tu colhas sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. O patrão velho Buenacho, na sua benevolência, meu pai, lhe conceda ainda muitos e muitos anos felizes na lavoura da existência. Aê, que bonito. Um abraço pro teu pai lá, ó. São José Marum aí, que tu viesse aproveitando a folga, o descanso, para visitá-lo. Ainda bem que o aniversário dele caiu uma semana depois desse trabalho. E não me marca para cá, marca para lá, era para ser sábado passado. Eu digo, olha, sábado talvez eu não consiga ir. Talvez, pois é. Pois é, veja bem. Mas vamos começar com o nosso Cassiar, com o seu ponto final, Cassiar. Olha, Paulo Sérgio, eu fiquei preocupado mais ainda ouvindo o deputado Marum. Me respeite, respeito a sua opinião, mas o que eu vi domingo foi lamentável. Deputado sem nível nenhum, e isso não é obrigação, sem dúvida, mas tem que ter educação, tem que ter conhecimento do regimento. Dava a entender, pela uma votação de exceção, só nos impeachment praticamente tem 513 deputados, a maioria praticamente não ia na Câmara Federal. A prova está que, às vezes, o presidente Cunha errou o nome de alguns deputados. Então, lamentavelmente, esse termo, negociação, pacto aqui, pacto lá, não cheira bem na política. Brasília atravessa o pior momento da vida brasileira, quem sabe. Eu sempre fui, Marum, contra o PT. Ajudei a tirar o PT da Prefeitura de Porto Alegre. Mas eu também não posso tapar o sol com a peneira achando que não tem que sair outros. Eu acho que tem que sair o Cunha, tem que sair o Renan, e o amigo falou até do Renan, que é do próprio partido. Sim. Né? Então, é uma opinião que eu tenho. Eu fiquei muito decepcionado com o que eu vi domingo. E eu sinto na rua, Marum, leva isso como não uma advertência, uma colocação de um amigo, de um ex-parlamentar,
que naturalmente ficou, em alguns momentos, envergonhado com a Casa Maior Legislativa de 503 deputados. Doutor Sequim, nosso vereador porto-alegrense. Diante de tantos A outros... Porto Alegre não pode botar sal na mesa, a Porto Alegre... Não, foi vetado. Ah, foi vetado pelo prefeito? Foi vetado. Sim, mas, putz, saiu da Câmara. Então, a Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, do dia do ovo, né, e do frango. Na Assembleia. Isso, Cassiar, quer dizer que... O dia, não é o só dia a Câmara, da licença da morte da... Mortandade do bichinho de estimação. Não, morreu o bichinho de estimação, vai ter licença. Não vai ter, isso é projeto recém-apresentado. É uma loucura. Então, para ti, Marum... Morreu o cachorrinho, tem licença. Um Marrone, ex-marido de uma deputada estadual. Só para dizer, Cassiar, que nós estamos com esse mal campeando não só na Câmara, nós estamos na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, nós estamos com um problema geral na nação toda. É verdade. Mas eu, na frente de tantas pessoas especiais e que entendem de política, eu queria fazer uma coisa um pouquinho mais singela. E mandar um abraço para o Pedro, o João, o Raul, esses porteiros de edifícios que todos estão nos assistindo, pessoal. Eu passo nos lugares e nessa hora eles estão olhando. Eu encontrei hoje o Paulo Quevedo e a dona Terezinha no almoço e eles me fizeram um pedido especial. Diga ao Paulo Sérgio que continue com esse programa, custe o que custar, do jeito que está fazendo. E gostaram que você começou a convidar o pessoal do PT. Mas sempre convidei, então, mas nós temos agora que o único que está... Olha, é convidado vários. O único não, que vem... eu nunca falho, só pedi semana passada que eu ia chegar tarde porque eu tinha um dia de provas. Não, tá? mas nunca deixou de ser convidado. Nunca deixei de vir também. Claro. Então, porque tem uns que convidam e não vêm. Paulo Sérgio, nós estamos aqui discutindo se os deputados foram bem educados, mal educados, quem é que vai sair, quem é que vai ficar. Nós só temos que ter uma celeridade nisso, porque o Brasil está parado. O Brasil está parado, as pessoas perderam o emprego, as empresas estão fechando, o Estado não está atrasando salários, a Prefeitura daqui a pouco pode atrasar, o governo federal tem que emitir sem lastro. Eu acho que tem que resolver de uma vez por todas na política para que as pessoas, os chamados pequenos, possam continuar respirando, porque está difícil. Adelicial, seu ponto final. Nós vamos continuar na mesma trilha de sempre, que é a defesa da democracia, defesa do Estado Democrático de Direito, no nosso caso como vereador, cuidando da cidade, fazendo a coisa certa, ouvindo as pessoas, porque o grande problema do político hoje nesse país é que tem um político que é surdo, mudo e cego, entende? Não ouve nada, não enxerga nada. Nós não, nós circulamos pela cidade e a gente vê os problemas que tem. Problema de insegurança na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, onde as pessoas apanham, onde um jovem estudante de manhã cedo indo para o colégio, que eles gostam de andar de chinelo... Tem muito camelô na Praça da Alfândega. Mas tá tomado. Estou com saudades de voltar alguma ali de executiva, como nos bons tempos. Não dá. Então, minha saudação ao povo de Porto Alegre, vou continuar na trilha de sempre, entende? Não me peçam para sair do PT. Quem tem que sair do PT são os outros, não eu. Eu fiz o PT como tem que ser feito. Nosso representante da ultradireita brasileira, então Luiz Ferreira Lima. Vai ficar sozinho, meu querido Adelino. Quem sabe? Vai ser o único exemplo do PT. Bate duro de colocar, né? Aliás, aqui está representando mais ou menos a sociedade, o programa do Paulo Sérgio. Nós somos 4 convidados, 75% dos convidados são, em princípio, contra o PT. Deixa eu dizer uma coisa para o telespectador. Essa conversa da democracia foi que o PT chegou aonde chegou. O PT nunca foi democrata. Sempre foi um partido absolutamente totalitário. E seu objetivo único fosse um partido único com seus apêndices. PSOL, PCdoB, vejam, PCdoB, nós defendemos a democracia. Mas como? Se é comunista não pode defender a democracia. É como fazer um concurso de uma dona de um bordel, dizer, eu sou virgem. Esse é o PT. O PT ou o PSDB? PCdoB. Mesma coisa. Não há diferença alguma. Caro Paulo Sérgio, se me permite, o Cunha eu sempre defendi porque era o único capaz de tirar a quadrilha do poder e era o mal necessário da população, que a população brasileira contava. Portanto, os petistas vão ter que suportá-lo por mais um tempo, enquanto nós saboreamos o prazer de vê-los
sangrar, Luiz Carlos Maroni. Só tem mais Maroni, vai vendo parente, Maroni. É outra diferença também aqui, pelo visto. Mas não pode Só deixar pode sangrar, final. tem que matar, hein? Deixa eu contar. Que é isso? Olha, Para. a casa... Olha, para Bolsonaro. Sangrar tem Deixa risco. o doutor Marum dar o Sangrar final. tem risco. Pode voltar. Pessoal, a casa, em relação à qual muitas contestações aconteceram, a casa é resultado da vontade popular. Ninguém entra lá por concurso, ninguém entra lá porque um grupo de pessoas se sente representado por aquele parlamentar. O cara fala mal, mas só que as pessoas preferem se sente mais representado por uma pessoa que fala mal do que se o Rui Barbosa fosse lá e fizesse discurso. Eles não se sentiriam representados pelo Rui Barbosa, mas se sentem representados muitas vezes por um camponês que exerce uma liderança. E essa é a beleza E por isso o da Brasil, democracia. mas por isso que o Brasil ficou Mas acima. quando chega, mas é Rui verdade. Barbosa perdeu a eleição. Tudo bem, mas vamos fazer o quê? Veja que país Mas é esse. Mas Churchill disse, né, que dos regimes a democracia é péssima, mas de todos os regimes é o menos imperfeito. Né? Então é isso. Lá nós nunca vamos ter no Brasil que muita gente, o parlamentarismo, e o cara fica imaginando lá Londres, aquele parlamento, o pessoal com aquela... Não é! Brasil Londres é o baile de debutante, o Brasil é o baile funk. Essa é a realidade. Então, o nosso parlamento é isso. O Brasil é o carnaval. Ali tem gente de todas. Claro que acontece excesso. Um deputado bota o filho, não se sabe como lá para dentro. Não tem cabimento. Mas a entrada, o Eduardo resolveu botar catracas na entrada do parlamento, onde você só poderia entrar com digital. Foi altamente criticado. Era a ideia do Eduardo, ele estava com um projeto de catraca, daí só entrava efetivamente. Não houve. Ficam ali um segurança olhando, aí daqui a pouco passam algumas pessoas que não estão realmente autorizadas. Foi o caso desse menino e esse deputado, que ele sim, aí foi mais, vai falar mal. Ele feriu o regimento da casa. Como feriram todos aqueles que de forma planejada tiraram durante toda a sessão, tentaram tirar o Cunha do sério. Ali é uma tentativa, aquilo ali foi combinado. Sim. Aquilo ali foi combinado. Não adianta, ninguém... O cara, aquilo ali é um gelo. Você é canalha, você é isso, acabou seu tempo próximo. É realidade. Né? Se sou eu ali, eu já estava rolando. O Cunha dá pra se sou eu, eu imaginar se matado, ele. não tinha tido sessão. Cunha dá para imaginar ele na Eu te rua. vi apartando muitas vezes lá no Mas sabe por que eu aguardei? Porque no dia anterior nós nos reunimos, sábado à noite, estava o Padilha, estavam alguns deputados ali da... O que eles podem fazer? Como nós sabemos que ganhamos, eles sabem que perderam. Nós fizemos a avaliação 367 votos. O Silvio Costa eu mandei não para os concordava. amigos. O Silvio Costa sabia, até quando ele chegou em mim, ele disse... Chorar. Mas nós sabemos que ganhamos, eles sabem que perderam. O que eles vão fazer? Vão tentar esculhambar. Quem é que vai esculhambar? O Orlando Silva. Nós já saímos dali sabendo, eu já estava de olho no Mas Orlando tem Silva. muita gente que votou pelo sim e disse horrores pro Cunha. Mas tudo bem. Mas votou pelo sim. Mas votou pelo sim. Agora Mas foi horrores. tramado. Tá bom. Esse domingo passado, horrores. Acreditem num governo Temer. Me dá um segundo. Acreditem no Temer. Nós precisamos dar um voto de confiança ao Temer. Daqui um ano, daqui 6 meses, se ele não tiver atendido o pensamento da rua que colocou ele lá, tudo bem. Mas dê esse voto de confiança para esse presidente. tomara que ele seja Itamar Franco, que para mim foi o melhor dos presidentes da nova república. Aí. E Olha, foi quem o homem sabe? que ocupou o espaço e um dia a história vai reconhecer o que foi o Itamar Franco na presidência da república. Nesse domingo passado, o Brasil ficou de cabelo em pé com o parlamento, mas para mim a maior piada de todos foi o parlamentar que queria que seu filho votasse. E lembrando o deputado que enaltecia a administração do marido em determinada cidade, na segunda-feira, o mesmo estava preso. Nem gigante. Obrigado, Montes, Cassiano. claro. Obrigado, Pena de Montes, obrigado, claro. Prazer em ver o Marum. deputado. Parabéns ao seu pai pelo aniversário. Obrigado, Luiz Pera Lima, nosso querido Denise Sequim. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.